Sabe aquela veneração toda especial que os católicos têm pela Virgem Maria? Por que ela existe? Para a gente encontrar uma das respostas mais lógicas e profundas da história da Igreja, vamos olhar para ensinamentos de ninguém menos que São Tomás de Aquino. Pois é, essa é uma pergunta-chave, né? E a honra que é dada a Maria não é só uma homenagem, sabe? Ela tem raízes teológicas bem específicas. Para entender o porquê, a gente vai seguir o raciocínio claro e preciso de São Tomás de Aquino. Então, o ponto de partida de São Tomás é fazer uma distinção que é, olha, crucial. Existe o culto de adoração, que em teologia a gente chama de latria, e esse é só para Deus, ponto. Mas aí existe uma veneração especialíssima para a Virgem Maria, chamada de hiperdulia. E isso a coloca acima de todos os anjos e santos. A pergunta é, por quê? A razão está toda na sua dignidade única e é isso que a gente vai investigar agora. O nosso roteiro aqui vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, a gente começa com o pilar que sustenta tudo, a maternidade divina. Depois, vamos ver como a virgindade perpétua e a santidade perfeita simplesmente fluem disso, como consequências. E por fim, a gente chega numa devoção bem fundamentada. Ok, agora a gente chegou no coração da questão. Para São Tomás de Aquino, toda a honra de Maria, tudo mesmo, se resume a um único fato. Ela é a mãe de Deus. E olha, isso não é só um título, não. É a chave que abre a porta para a gente entender todas as outras graças que ela recebeu. O nome técnico para isso, o nome teológico, é Theotokos. É uma palavra grega que significa literalmente portadora de Deus, ou como a gente conhece, mãe de Deus. E isso é tão central que foi afirmado lá no Concílio de Éfeso, em 431. É importante entender, isso não quer dizer que Maria criou a divindade, claro que não. Significa que a pessoa que ela gerou e deu à luz é, em sua essência, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a lógica de São Tomás aqui é de uma simplicidade que chega a ser genial. Pensa só, se Jesus Cristo é uma única pessoa, uma pessoa divina que tem duas naturezas, uma humana e outra divina, então a mãe dessa pessoa, a mãe de Jesus, é por consequência direta mãe de Deus. Não dá para separar a pessoa das suas naturezas. É uma conclusão, assim, direta e muito poderosa. E essa citação da Suma Teológica amarra tudo isso perfeitamente. O pulo do gato aqui é entender que a maternidade divina não é só mais um privilégio dela. Não, é o fundamento, a pedra angular onde todos os outros privilégios se apoiam. Se a gente entende isso, todo o resto faz sentido. Beleza. Essa pergunta leva a gente naturalmente para o próximo passo. Se a gente parte do princípio dessa dignidade sem igual, de ser a mãe do próprio Criador, que outras graças, que outros privilégios seriam, digamos, condizentes ou apropriados para essa missão. São Tomás de Aquino adora usar essa lógica do que é conveniente, do que se encaixa. E a primeira consequência que ele vai explorar é justamente a virgindade perpétua de Maria. Isso é um dogma da fé, e São Tomás mostra para a gente como isso se encaixa perfeitamente na dignidade da Mãe de Deus. Para a gente analisar isso direitinho, a tradição que São Tomás segue divide a virgindade perpétua em 3 momentos: antes do parto, durante o parto e depois do parto. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro, a concepção virginal. Era muito apropriado que o corpo que ia formar o templo do Verbo de Deus fosse consagrado só para ele, exclusivamente. A concepção aconteceu pela ação do Espírito Santo, sem nenhuma intervenção humana, cumprindo aquela profecia de Isaías, sabe? Eis que a Virgem conceberá. Segundo ponto, o parto em si. Da mesma forma que Cristo, depois de ressuscitado, passou por portas fechadas, ele também saiu do ventre da mãe, sem romper a integridade física dela. E mais, sendo ele a fonte de toda a bênção, o nascimento dele não trouxe a dor, que é uma consequência do pecado original, mas sim uma alegria que a gente nem consegue imaginar. E por fim, depois do parto. Pensa bem, tendo sido um sacrário vivo para o próprio Deus, seria teologicamente impróprio que o corpo dela fosse usado para qualquer outra finalidade. A virgindade perpétua dela se torna, então, um sinal eterno da santidade e da singularidade da encarnação. Agora a gente passa para a próxima consequência, que é tão profunda quanto a primeira: a santidade perfeita de Maria. Ora, se ela seria a mãe de Deus, a mãe da própria santidade em pessoa, fazia todo o sentido que ela mesma fosse preparada com uma pureza sem igual. E aqui a gente chega num ponto que é fascinante. A gente sabe que João Batista foi santificado no ventre da mãe.
Mas São Tomás explora a crença de que Maria recebeu uma graça ainda mais especial. Ela foi preservada da mancha do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. É um privilégio que mais tarde a Igreja definiu como dogma da Imaculada Conceição. E não para por aí. Além de ser preservada do pecado original, também era totalmente impróprio que a Mãe de Deus tivesse qualquer manchinha de pecado pessoal, o chamado pecado atual. Qualquer ofensa a Deus, por menor que fosse, seria incompatível com a intimidade única que ela teria com a Santíssima Trindade. Por isso, a graça de Deus a protegeu de todo e qualquer pecado durante a vida inteira. Essa visão da igreja é lindamente ilustrada por uma passagem lá do Cântico dos Cânticos, que tanto São Tomás quanto outros teólogos viam como uma imagem da pureza de Maria. Tu és toda bela, meu amor, e não há mancha em ti. Pensa nisso, totalmente bela, sem mancha nenhuma. Essa comparação aqui ajuda a gente a visualizar como essa graça é única. Enquanto os maiores santos lutaram contra as próprias inclinações e foram se santificando ao longo da vida, Maria recebeu o que a gente poderia chamar de uma graça preventiva. Ela foi preservada do pecado desde o comecinho, tudo por causa da sua missão sublime. Então, depois de percorrer todo esse caminho lógico com São Tomás de Aquino, fica bem claro que a veneração a Maria não é baseada só em sentimento, né? Ela tem uma base teológica muito robusta, muito coerente. Vamos só amarrar os pontos principais aqui. Tudo, absolutamente tudo, parte de um princípio-chave. Maria é a Theotokos, a Mãe de Deus. A partir desse fato, por uma questão de conveniência e adequação, decorrem os outros privilégios, a virgindade perpétua e a santidade perfeita. É como uma cadeia lógica, uma coisa levando a outra. Tá, mas e daí? Por que isso importa para nossa fé? Importa porque entender a lógica por trás da veneração a Maria não tira o foco da adoração a Deus. Muito pelo contrário, a aprofunda. Revela a beleza de um plano de salvação em que Deus quis contar com a colaboração humana, com o sim de uma mulher para poder se encarnar e vir ao mundo. Olha, se esta nossa conversa ajudou a clarear um pouco a compreensão sobre este tema tão importante, considere curtir, se inscrever e compartilhar. Desse jeito, mais pessoas podem ter acesso a uma formação que consegue unir fé e razão, sempre fiel à tradição cristã. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. A maternidade divina, a virgindade perpétua ou a santidade perfeita? Desses privilégios de Maria que a gente conversou, qual deles mais inspira a sua caminhada de fé? Deixa sua reflexão aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.